Oi, pessoal! Começando mais um episódio aqui do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda temporada. Lembrando que os episódios saem toda segunda-feira às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina e também lá no Spotify. E a gente tem também o canal de cortes no YouTube e temos os cortes nas redes sociais também, para vocês acompanharem tudo. É só colocar Vida de Mãe Podcast, que vocês vão encontrar tanto no TikTok, no Insta. Tem o canal de cortes lá no YouTube também, para ver alguns trechinhos dos bate-papos que a gente tem por aqui, né? Então a gente vai começar mais um episódio falando sobre maternidade real. Estamos aqui no estúdio da YouGroup e hoje a minha convidada é a Mariana Bonas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com você hoje. Vou deixar para você se apresentar primeiro, para o pessoal que está nos acompanhando. Tá bom. Bom, então eu sou a Mariana Bonas, eu sou psicóloga, sou pedagoga também. Eu me especializei em terapia comportamental cognitiva, em psicologia e autismo e educação especial inclusiva. Uhum. E eu comecei trabalhando com as crianças, com desenvolvimento atípico. E aí, com o tempo, eu fui olhando para as mães e percebendo que nunca ninguém olhava para elas. Então, por isso que depois de um tempo, eu decidi que então eu olharia. Uhum. E é por isso que hoje eu trabalho exclusivamente atendendo as mães atípicas. E você é mãe também. Sou mãe também, do Vitor, que tem 11 anos, e da Maria, que tem 9. E o tema, né, do nosso podcast vai ser sobre a maternidade atípica. Então, você já até começou falando que você começou a trabalhar com as crianças e migrou para as mães. E de que ninguém tinha esse olhar para ela. Você acha que... Eu acho que a maternidade, de modo geral, as mães, de modo geral, principalmente mães, mas pais também, quando a gente tem um filho, a gente foca totalmente na criança, o que ela precisa, e os olhos são totalmente voltados para a criança e a gente acaba se esquecendo um pouco. Deixa de se cuidar, deixa de se olhar. E eu acho que na maternidade atípica, mais ainda. Porque precisa de mais cuidados, mais atenção. E aí a mãe acaba deixando de se cuidar ou até se culpando se ela tira esse tempo para ela, né? Sim, isso acontece muito. Porque na maternidade atípica, são quem? São as mães de pessoas com transtornos, síndromes, deficiências, doenças raras. Então, são crianças que vão precisar de mais atenção no sentido de cuidados, de terapias. Então, com certeza, isso gera nas mães o sentimento de agora eu não existo mais, digamos assim. Né? Eu preciso olhar para o meu filho, até porque também... Tem a questão de que os médicos, eles falam bastante sobre isso, que é sobre o tempo, como a gente não pode perder tempo, como quanto antes começa o tratamento, melhor. É de fato, mas isso também gera uma ansiedade muito grande nas famílias, principalmente nas mães, que geralmente são elas que estão ali à frente de tudo, né, nessa situação. E aí, por muito tempo, elas realmente se anulam. E é isso que você falou, muitas vezes se culpam. Porque eu vou tirar um tempo para fazer a unha? Não, eu tenho que ficar com meu filho. E muitas vezes até pequenas coisas do tipo não fazer um prato de comida, sentar e comer. Comer o que o filho deixou no prato ou comer uma comida fria, porque tá sempre naquela loucura de correr atrás de tudo. Eu teve um podcast recente também que eu fiz com a Mari do Simples Assim, e a gente falou um pouco disso, e ela até mencionou, né, que é aquela frase do avião: quando a máscara de oxigênio cair, primeiro coloque a sua para depois ajudar os outros. E aí, depois que a gente vira mãe, a gente esquece, né, a gente só quer fazer ali pra criança e tudo, mas às vezes é isso, você precisa estar bem para você conseguir ajudar, né, para você estar bem ali pro seu filho, pra sua filha, presente. Mas aí tem essas questões, né? A culpa vem e a gente foca totalmente. E eu acredito que uma mãe atípica que demanda muito mais, muitas vezes tem que levar para fazer terapia, isso, aquilo, ela só foca nisso e esquece o dela. E até quando ela tem um tempo, ela fala, não posso, tenho que fazer para ele, por ele e tudo, né? Então, ter alguém, a gente vai falar sobre isso, que foca, né, nas mães e não só na criança é muito legal. Mas eu acho que pra gente começar, pra quem tá nos escutando aqui, pra gente começar do começo e entender, o que é considerado uma pessoa com desenvolvimento atípico?
são pessoas que têm um desenvolvimento diferente do esperado. Então, antes de falar de qualquer diagnóstico, né? Se é uma pessoa que ela não tem o desenvolvimento dentro do que estava sendo esperado para a faixa etária dela, ela é considerada uma criança com desenvolvimento atípico. Pode acontecer, e na pandemia aconteceu muito, das crianças estarem fora do que é esperado, porque a gente tem os marcos do desenvolvimento. Então, claro, muita gente fala aquilo de assim, cada criança tem seu tempo. Tem, porém, a gente tem que olhar esses marcos do desenvolvimento, que não é exato, né? Mas olhar se dentro do que é esperado, a criança está acompanhando. Na pandemia, aconteceu muito das crianças não chegarem nesses marcos, alguns, por conta de estarem dentro de casa. Muitas nasceram dentro de casa, não tinham contato com outros adultos, com outras crianças. Então, pode acontecer de não ter nenhum diagnóstico envolvido, né? Tanto que muitas crianças entraram para a escola e aí elas alcançaram o desenvolvimento e ok. Mas tem outras crianças que, de acordo com o seu diagnóstico, elas têm esse atraso no desenvolvimento. Então, é considerado como desenvolvimento atípico. E até esse termo mãe atípica veio disso, que as próprias mães se intitularam como mães atípicas, porque antes eram chamadas, ainda tem pessoas que chamam de mães especiais, falam que elas são guerreiras, escolhidas por Deus, esse tipo de coisa. E hoje a gente evita usar isso, porque quando você fala que uma mãe é especial, não por ela ser mãe, né? Mas por ela ser mãe de uma pessoa com deficiência ou com algum transtorno, ou que ela é guerreira, ou que ela foi escolhida por Deus, é como se você tirasse dela a chance dela falar que tá difícil, que ela não tá dando conta, que ela precisa de ajuda. Porque se ela é tão especial, se ela é tão guerreira, então ela não precisa de ninguém para ajudar. Entende? E não é isso que acontece, elas precisam de ajuda. E aí, como a sociedade olha para elas dessa maneira, elas mesmas entendem que eu tenho que dar conta de tudo. E aí fica ainda mais difícil, porque é realmente muito cansativo a rotina delas, a vivência que elas têm, porque é muita coisa. Muitas vezes, assim, a agenda de uma criança é mais lotada do que a agenda de um executivo, né? Porque é uma coisa atrás da outra que elas precisam fazer. Sim. Então, então, qualquer pessoa que tenha um atraso no desenvolvimento, né? No que é esperado do desenvolvimento. Isso. E aí, isso abrange autismo, você falou de síndromes raras. Sim. Né? Tem qualquer transtorno. Então, o autismo, né, tá dentro do transtorno do espectro do autista, o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, qualquer síndrome, seja ela rara ou não, qualquer deficiência. Então, até o termo pessoa com deficiência, na lei, engloba todos os diagnósticos referentes a isso, né? Então, muitas vezes, quando se fala em pessoa com deficiência, a gente já está falando das pessoas com autismo, das pessoas com síndrome de Down, por exemplo, porque também faz parte. Tá. E aí você já falou, né? Por que você decidiu trabalhar. Você trabalhou quanto tempo com as crianças antes de migrar para trabalhar com as mães? Olha, quando eu estava no último ano da faculdade, eu passei para uma pós-graduação. E aí eu comecei a fazer a pós antes de terminar a graduação. E nessa pós, a minha orientadora me chamou para trabalhar depois num projeto que existe até hoje dentro da USP, que chama CAIS. E esse projeto trabalha, hoje é só com autismo, na época era com pessoas com deficiência de modo geral. E ali eu já comecei a atender algumas crianças. E eu adorava, mas eu sempre tinha a vontade de falar com a mãe, mas eu nunca tinha esse tempo, porque eu também estava ali pela criança. Sim. Então, desde essa época eu já atendi as crianças. Depois eu fui para as escolas, num primeiro momento como a psicóloga da criança e depois como a psicóloga da escola. Depois comecei a dar consultoria também. Então, eu acredito que eu devo ter atendido assim uns 5 anos, 4 anos
mais ou menos as crianças. Teve um período em que eu fiquei com as crianças e com as mães, até que eu falei, não dá mais para fazer tudo. Então, eu preciso escolher, e aí eu decidi escolher pelas mães, porque eu vi assim, já tem vários profissionais muito bons que estão olhando para as crianças e não para as mães. Então, eu vou olhar para as mães. E você já era mãe? Eu já era mãe. Acho que isso também traz esse olhar diferente, né? De você se colocar no lugar e entender como mãe, se culpar e tudo mais. Você entende um pouco mais do que quando você não é mãe ainda, que você só imagina, estuda, tudo, mas é diferente. Que você fala, não, imagina se eu estivesse no lugar dela, o que eu estaria sentindo, o que eu estaria passando. Eu acho que fez com que você tivesse esse olhar também de se colocar no lugar das mães, né? Sim, com certeza. Faz toda a diferença. E como que é realizado esse atendimento com as mães? Hoje eu faço diversos serviços diferentes. Então, tem a psicoterapia individual, que é eu com a mãe, e que é uma psicoterapia como qualquer outra. E eu sempre falo para elas, aqui, esse momento é seu. Porque acontece muito de, no começo da terapia, elas falarem só dos filhos. Claro que os filhos fazem parte da vida delas, elas vão falar sobre eles, mas ali é o momento delas. E é bem interessante acompanhar isso, né? Elas começarem a entender que, nossa, aqui eu posso falar como eu me sinto com relação ao meu filho, e não necessariamente como meu filho está indo na terapia dele, por exemplo. Né? Sim. E tem também grupos terapêuticos, que é bem legal, porque não é tão aprofundado como uma terapia individual, mas a troca de experiência entre as mães é muito rico. Então, elas saem do lugar de tudo só acontece comigo, ou ninguém está vivenciando aquilo, para, nossa, olha, tem outras mães que vivenciam coisas parecidas, que sentem parecido comigo, porque eu sempre faço grupos de mães diversas, independente do diagnóstico. Sim. Porque a troca é ainda mais rica entre elas. Tem também rodas de conversa, que eu faço bastante. Hoje em dia, tem empresas que estão olhando para isso e estão me contratando para fazer rodas de conversa com as mães. E eu fico super feliz, porque eu falo, gente, é isso, a gente tem que olhar para elas, né? Palestras e coisas assim. E eu também criei um desafio, que é um desafio de uma semana, onde cada dia da semana eu coloco um desafio num grupo que eu crio com elas. São desafios de autoconhecimento, desafios para elas implementarem na rotina, para que a rotina não fique tão pesada. E não são super difíceis, assim. São coisas que elas fazem em 10, 15 minutos. Mas cada dia é um. E a intenção é que nessa semana elas percebam que, nossa, pode ser diferente. Porque muitas vezes o sentimento que elas têm é de, tipo, a minha vida vai ser sempre difícil agora para sempre. E para sempre é muito tempo. Sim. Então, a intenção é essa, que, eu não posso pagar terapia, eu não posso pagar grupo terapêutico, eu não posso fazer nada. Então, o desafio ajuda nesse primeiro passo para entender que, olha, eu realmente preciso olhar para mim. Porque quando eu me cuido, eu cuido melhor do meu filho. Sim. Que é aquilo de quando você tá bem, né? Você consegue focar mais, dar carinho, atenção e tudo, né? Quando a gente tá bem com a gente consegue estar melhor com as pessoas ao nosso redor também, né? Você não é de São Paulo, né, Mari? Não. Eu não sou de São Paulo capital, eu sou de Bauru, que é no interior. Hoje eu moro em Bauru, mas eu já morei em várias cidades. Eu fiz faculdade em Curitiba, fiz aqui, a pós era aqui em São Paulo, então o tempo que eu fiquei na pós eu morei aqui. Morei em Minas, enfim. Já migrou para vários lugares ali. Mas agora eu tô em Bauru. E quais você acha que são os desafios? Claro que são muitos, né? Mas enfrentados pelas mães atípicas, eu acho que em comparação com as mães típicas, né? Porque, assim, toda maternidade tem os seus desafios, né? Toda criação de filho tem seus desafios. Mas comparando as mães que têm crianças atípicas com as mães que têm crianças típicas, assim, quais são esses desafios, assim? Eu penso que é conseguir conciliar a rotina do dia a dia entre escola, terapias e tudo mais. Ter uma rede de apoio, porque elas precisam mais, mas nem sempre tem. Até porque muitas vezes nem o pai não tem mais, né? Embora o pai não ajude, ele faça parte da estrutura da família, mas muitos pais,
eles simplesmente vão embora quando chega um diagnóstico. Então, ter uma rede de apoio para que elas possam se organizar, não só uma rede de apoio presencial, mas uma rede de apoio até, por exemplo, um grupo de mães para que elas possam falar como elas se sentem e tal. Uma coisa que eu percebo também que é muito frequente é o sentimento de assim, eu não sei se o meu filho um dia será independente. Então, a mãe típica, ela passa por muito cansaço nos primeiros anos e tal, mas ela sabe que vai passar. Que é um prazo determinado ali. E a mãe atípica, nem sempre ela sabe. Até porque a gente tem, assim, há pouco tempo que a gente tem avaliações, que a gente consegue realmente fechar diagnósticos, tanto que tem vários diagnósticos que as pessoas falam para mim, nossa, mas na minha época não tinha tanto. Não tinha tanto ou não tinha diagnóstico? Não tinha como diagnosticar, Então, tem muitas, principalmente síndromes raras, que tem que fazer os testes genéticos e tal, que as pessoas não sabem, não tem adultos com aquela síndrome, por exemplo, ou não, adultos notificados, diagnosticados, para que elas saibam. Ah, o meu filho tem expectativa de vida, ou não tem ninguém adulto. Até mesmo, por exemplo, o autismo. O autismo é um espectro. Nenhuma pessoa com autismo é igual a outra. Nenhuma. Tem várias especificidades ali. Várias, isso. Então, mesmo quando hoje a gente chama de níveis, né? Nível 1, 2 ou 3 de suporte. Então, qual o suporte que aquela pessoa precisa? E mesmo os autistas de nível 1, eles têm necessidades específicas. E até muitas mães falam sobre os desafios do filho não ser, entre aspas, reconhecido como é difícil porque o seu filho tem autismo, mas é leve, né? É tranquilo. Nem sempre é tranquilo nesse sentido, porque também tem muitos desafios. Então, eu percebo que o que elas precisam lidar, esse cansaço emocional, que é muito maior do que o cansaço físico. Sim. E isso é o que eu vejo, assim, de maior diferença, digamos, entre as mães de crianças típicas, que é isso, a maternidade você vai ser mãe para sempre, mas em algum momento seus filhos vão crescer, vão ficar independentes e você vai se voltar novamente para você muito mais do que para o outro. Sim, e as mães atípicas nem sempre sabem se vai chegar esse momento. Eu acho que essa questão da rotina deve você puxar muito, de não ter rede de apoio, porque assim, rede de apoio, muitas mães típicas ou atípicas não têm. E aí, quando você tem essa demanda muito maior, não ter uma rede de apoio dificulta ainda mais, né, tudo ali. Eu acho também, pensando aqui na questão de... A mãe, ela sempre está estudando, né? Estudando sobre os próximos marcos de desenvolvimento, isso e aquilo. Mas eu acho que uma mãe atípica, ela tem que estar ainda mais, né? Ali, atrás de informação e o que fazer, o que não fazer, como eu posso ajudar. Acho que mais engajada ali do que as mães típicas, porque... meio que você vai seguindo ali, o que o pediatra falou tá bom, e é isso. Você não tem que ir tão a fundo, às vezes, em alguns assuntos, né? Que as mães têm que estudar mais. E pela sua experiência, o que você percebe que essas mães, elas carregam de culpa, às vezes, na condição do próprio filho? Tem muito essa questão do que, o que eu fiz, ou o que eu poderia ter feito... Porque por mais que muitas das condições a gente sabe que não tem ligação nenhuma, não tem como, eu acredito que não tem como a mãe, em algum momento, não pensar, não passar pela cabeça, né? Sim, elas carregam muita culpa. E é isso, a culpa não é delas, eu sempre falo isso. Só que muitas vezes a sociedade impõe que é. Então, tudo que acontece com o filho, a culpa é da mãe. E quando a gente fala de um filho que tenha algum diagnóstico, isso é ainda mais forte. Então, não basta as pessoas em volta, muitas vezes, pessoas da família, que falam, nossa, mas você não fez nada de errado durante a gestação ou durante o parto, dependendo, né, do diagnóstico. A própria mãe se culpa disso. Sim. Será que aquele remédio que eu tomei, mesmo o médico tendo falado que eu podia tomar porque eu estava gripada, será que aquilo lá pode ter ocasionado? Será que eu fiz tal coisa? Será que se eu tivesse feito diferente, meu filho seria diferente?
Então, são muitas culpas e quando nasce, já tem diagnóstico, novas culpas aparecem. Então, uma coisa que elas se perguntam muito é, será que o meu filho está fazendo a melhor terapia que ele poderia? Será que é o melhor profissional que ele poderia ter? Será que eu estou perdendo tempo? Porque tem essa questão da neuroplasticidade, que ela acontece até por volta de 4, 5 anos. Continua acontecendo depois, mas é mais intensa até essa idade. Então, as mães ficam ali com o sentimento de correndo contra o tempo. Eu preciso fazer o melhor. Máximo, o melhor. Porque senão eu vou perder e é o futuro do meu filho que está em jogo. Então, elas se culpam muito, mas também, conforme elas vão entendendo que a culpa não é delas, vai ficando mais leve, porque tudo é a forma como a gente olha. Sim. Então, o primeiro passo para ter uma vida mais leve, independente de como for, é você prestar atenção a como você encara tudo que está acontecendo na sua vida. Porque esse é o primeiro ponto. Claro que não tem como eu falar para uma mãe, acorde saltitante, feliz e fique feliz o dia inteiro com tantos desafios. A gente é ser humano, né? Não vai acontecer isso o tempo todo. Mas a gente pode aprender a olhar de uma maneira diferente para que também não seja o tempo todo de sofrimento. Sim, sim. E você acha que muitas mães encaram o diagnóstico como uma sentença? Porque, até conversando com a Mari aqui, ela falou assim, para mim, ter a conclusão, né, do diagnóstico, que demorou, foi todo um processo e tudo, ela falou, para mim não foi uma sentença, para mim foi uma libertação do tipo, agora eu sei o que ele tem, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, como ajudar. Porque até então, você tá ali nadando, mas você tá no escuro, né? Então, só que ela falou, tem muita gente que não, que encara de outra forma, às vezes até outras pessoas da família. Do tipo, nossa, agora, tadinho. Não, ter o diagnóstico é você conseguir ir atrás do que você realmente precisa, ir atrás da informação, ir atrás das terapias que você precisa para cada criança e tudo. Eu percebo que sim, tem mães que ainda olham, mas cada vez menos. Porque hoje em dia, até por conta de vários estudos científicos, demonstra cada vez mais que diagnóstico não é destino, que independente do diagnóstico, com tratamentos e cada vez mais eles estão sendo melhores e mais eficazes. As crianças, elas se desenvolvem mais do que o esperado. Né, o esperado nesse sentido, né, de que antes, com esse diagnóstico, as crianças não andavam, por exemplo, e hoje tem recursos que andam, né? Sim. Então, nesse sentido, as mães percebem que, ok, né, não para por aqui, que é o que ela falou, né? Eu saber do diagnóstico do meu filho me deu a chance de ir atrás para que ele se desenvolva o máximo dentro das possibilidades dele. Eu acho que até essa questão eu acho que deve ter muito preconceito, às vezes, dentro da própria família, né? Não necessariamente a mãe, o pai, mas às vezes avós, tios, às vezes por falta de informação mesmo, mas que o quanto isso não afeta a mãe, que ela já tá ali ela já tem, ninguém precisa falar nada, ela já sente a culpa sozinha. E ainda mais com toda essa questão, às vezes, da família, ou pessoas de fora, ou às vezes até na própria escola, alguma coisa, o quanto isso não afeta e não afeta a saúde mental também dessas mães, né? Sim. O preconceito, Fabi, assim, todos nós temos. A gente cresceu numa sociedade extremamente preconceituosa e capacitista. Então, eu sempre falo que o primeiro preconceito que a mãe vai ter que lidar é o dela. Porque eu já ouvi muito das mães falando assim... eu olhava para as mães na rua com os filhos com deficiência e pensava, nossa, eu nunca ia dar conta. Nossa, isso não é para mim. E agora, de repente, eu sou essa mãe. Então, é muito complicado porque a gente tem que aprender a lidar com o nosso, até reconhecer, eu sou ou eu fui preconceituoso com isso. E como que eu posso fazer agora para ter um olhar diferente? E, geralmente, claro, a família também. É o que você falou, avós fazem comentários extremamente capacitistas, até para quem não conhece esse termo, não ouviu, o capacitismo é como se a pessoa acreditasse que quem não tem deficiência valesse mais do que quem tem. Então, é menosprezar, achar, né, que a pessoa tem menos valia. E isso é muito frequente nas famílias, às vezes de forma velada. Então, a pessoa não fala abertamente,
Mas ela faz comentários, né? Ai, coitadinho. Nossa, muitas vezes tem a questão da educação. Como educar um filho com deficiência? Porque esbarra muito nisso. Nossa, ele já passa por tanta coisa. Aí ele quer um pirulito, você não vai dar o pirulito como se ele pudesse tudo uma vez que ele tem uma deficiência, e não é por aí. Então, Entendi. acontece muito mesmo. E aí até falando nessa questão de o quanto isso pode afetar na saúde mental das mães, né? E o quanto essa questão que a gente falou de, às vezes, elas não olham para elas, olham, né, só tem todas as necessidades ali, tratamentos, cuidados, pensando no filho, mas às vezes não tem esse olhar para elas, né? E o quanto isso pode afetar realmente a saúde mental e o relacionamento e tudo, né? Sim. Porque demanda muito. Sim, e também tem a questão de como a psicologia é vista. Então, essa parte do, eu preciso fazer terapia, né? Terapia, muito pouco tempo atrás, era coisa de louco. Para muita gente ainda é, né? Exato. E então, até elas perceberem que, nossa, não dá mais, muitas vezes esse não dá mais é porque elas estão assim, sem nem conseguir levantar. Porque até entender que, nossa, realmente, aquela história, né? Se eu não me parar, meu corpo me para, porque chega uma hora que a gente chega no limite. Então, na maioria das vezes, a mãe chega para a terapia assim. No limite já. No limite. Acontece, eu atendo algumas mães que logo na primeira sessão elas falaram assim, olha, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com meu filho, eu tô conseguindo lidar, tal, mas eu sei que muitos desafios virão, então eu tô começando a terapia desde já. Mas é mais raro. A maioria é, olha, eu não aguento mais, eu já tentei de tudo e não consigo mais, então eu vim aqui, eu quero conversar com você e ver se você pode me ajudar. Geralmente é assim. É quando tá no limite mesmo, né? Justamente talvez por essa questão de não achar um tempo ou não querer por culpa e por vários fatores e também pelo preconceito. Que hoje em dia você fala, tô indo na terapia. Tem gente que já, ok, tem gente que fala, mas o que aconteceu? Você fala, nada, tô indo na minha terapia, vou toda semana e tal. Mas ainda existe, né? Por mais que se fale muito hoje em dia sobre terapia, importância e tudo, ainda existe esse preconceito de, não, terapia só vai quando tá precisando, porque tá... E não, né? Sim, então... até uma questão de pensar assim, nossa, se fulano faz terapia, então ele não é tão confiável, porque, olha, ele não tá bem, não tá bem da cabeça. E não tem nada a ver com isso. Então, tem aí muito preconceito ainda com relação à terapia. Claro, a gente percebe que tá melhorando, mas não é do dia pra noite. E também tem toda uma geração, acho que as gerações mais novas já entendem um pouco mais a questão da terapia, né? Já levam de outra forma. Mas as gerações mais antigas ainda vêm daquela, né, do estigma ali desde o passado e tudo. Então, é um pouco mais difícil de ir mudando, mas tá mudando, né? Aos pouquinhos vai mudando. Que tipo de suporte que as mães atípicas elas podem buscar, né, para lidar com esses desafios diários da maternidade? Além, obviamente, da própria rede de apoio, e do que a gente está falando aqui, né, da mãe em si buscar uma terapia para ela e desse momento de cuidado para ela, quais outros tipos de suporte que elas podem procurar? Uma coisa que muitas vezes elas não veem como rede de apoio, mas de certa forma, por exemplo, a escola. Então, até porque muitas vezes a mãe está no embate com a escola, porque a educação inclusiva ainda está longe de ser realidade em todas as escolas. Mas a escola, ela é uma rede de apoio, porque enquanto a criança está na escola, a mãe tem aquele tempo, que claro que as mães devem estar pensando aí, mas eu tenho a coisa da casa, eu tenho não sei o quê, e sempre vai ter. Então, assim, o que eu falo para elas, que o que elas podem usar como recurso, além de tudo que você falou, é organizar a rotina. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente faz uma lista de tudo que a gente precisa fazer. Ok, precisamos fazer isso. Só que aí a gente chega na segunda-feira e a gente quer fazer aquela lista inteira. Não vai dar tempo. Não vai caber tudo aquilo na sua segunda-feira. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar no final do dia, você vai estar extremamente frustrada, porque você não conseguiu dar conta de tudo. Então, o melhor é olhar para essa lista e falar, como que eu vou dividir isso durante a minha semana? Eu vou colocar os horários fixos, né, de terapias e tal, e de resto. Então, por exemplo, sei lá, a mãe precisa lavar roupa. Ela não precisa lavar roupa todo dia.
Então, quais dias da semana eu vou lavar roupa? Quais dias da semana eu vou passar um pano na casa? Sabe? Desde isso até coisas que ela olhe para ela. Porque aí ela vai começar a perceber que, nossa, olha, tá sobrando um tempinho aqui. E com isso, ela consegue deixar a rotina mais leve. Num primeiro momento, pode até ser mais trabalhoso, porque você vai ter que sentar, pensar nas coisas e tal. Exato. Mas depois que você entra naquele ritmo, fica muito mais tranquilo. Porque aí você acorda e você já sabe que hoje não é dia de lavar roupa. Eu já vou tirar isso da cabeça. Não vou ficar tentando lavar roupa em algum momento do dia. E até assim, de colocar no dia atividades que caibam. Claro que imprevistos acontecem, né? As coisas podem mudar. Mas se você coloca 2 atividades no dia e você cumpre, você chega no final do dia com um sentimento de dever cumprido. Sim. Se você coloca 10 e cumpre 2, você vai dormir frustrada. Como se não tivesse feito nada. Como se não tivesse feito nada. Então, eu sempre falo isso. Olhe para a sua rotina, organiza dentro do que é possível organizar, para que você encontre tempo para você e para que você também não fique se culpando todos os dias e com o sentimento de eu nunca dou conta, eu nunca dou conta. Porque é muita coisa. E principalmente coisas de casa, elas não têm fim. Não tem jeito. Você lava a louça, você come, você já tem louça pra lavar de novo. Você lava a roupa, daqui 2 dias já tem, ainda mais com criança, você tem um monte de roupa pra lavar. Então, realmente, nunca acaba. Né? Nunca acaba. Então, se elas não organizarem, elas sempre vão estar com esse sentimento de que elas não dão conta. E fora isso, quando a mãe também tem todo o trabalho fora da casa também, né? Então, tem que cuidar da casa, tem todos os cuidados ali com a criança, mas ainda tem o seu trabalho, enfim, fora, o que você tem que fazer, as outras tarefas ali, e tem que dar conta de tudo ali, né? E aí, cada vez mais não tendo tempo pra ela e pra esse olhar pra ela e tudo mais. Uma coisa que eu tava, pensando aqui sobre esse assunto, que às vezes a gente acaba esquecendo de falar, é quando essa mãe tem mais um filho. Então, às vezes tem um filho atípico e tem um filho típico. E muitas vezes o olhar fica totalmente voltado só para a criança que tem, né, que é uma criança atípica, e às vezes a outra criança fica ali meio que assim, peraí que eu tenho que dar atenção pro seu irmão, porque ele precisa mais. Sim, precisa mais, né, mas às vezes essa outra criança fica muito de lado. Eu não tô falando que é todas as mães, todos os casos. Mas a gente vê muito isso. Porque realmente é uma criança que demanda mais necessidades, tempo, ajuda. E a outra é meio que assim, você já é mais independente, dependente da idade, mas você já é mais dependente, se vira aí. Né? Então, como a mãe tem que lidar com essa situação de 2 ou mais filhos, né? Acaba realmente de que o filho com a deficiência precisa de mais tempo e tudo mais. Então, o que eu sempre falo para elas é elas explicarem para o filho que não tem deficiência, claro, dentro do entendimento, né, dependendo da idade, a questão da necessidade. Então, assim, não tem a ver com amor. Eu não amo mais ele do que você, né? Tem a ver com a necessidade que ele tem com a sua necessidade. E delas não esquecerem de olhar para as conquistas desse outro filho, que às vezes parecem muito pequenas. Então, por exemplo, o filho chega, mãe, fui bem na prova. Nossa, mas seu filho, ou seu irmão começou a andar depois de 5 anos. Aí parece que o andar é mais do que o ir bem na prova. Mas para a criança que não tem deficiência é importante. E ela não tem esse entendimento também, né? Não tem. Então, assim, também olhar para isso. E sempre que possível, porque eu sei que pode ser um grande desafio, encontrar tempo sozinha para cada filho. Porque assim você também consegue mostrar para ele de que, olha, você também é importante para mim. Mesmo que seja assim, com seu irmão eu fico 3 horas na terapia e com você eu vou conseguir ficar 1 hora por semana na sorveteria, sei lá. Mas pelo menos você tá falando pro seu filho, olha, você é importante para mim. Eu quero ficar com você, eu sinto saudade de ficar com você. Então, quando a mãe verbaliza isso pro filho, ela tá mostrando para ele que, olha, você também é importante. Eu também queria ficar com você tanto quanto eu fico com o seu irmão. O que acontece em algumas famílias e não é saudável é quando a família, de modo geral, não só a mãe, coloca nesse irmão a expectativa de cuidados com o outro irmão. Então, você tem que assim, ajudar, você tem que fazer. Você que vai ser responsável pelo seu irmão. Aí dá uma sensação para aquele irmão de que
a vida dele agora é a vida do irmão. Uhum. Então, isso não é saudável. Eu sempre falo assim para as mães, principalmente as que não têm um filho só, pensam em ter outro, e aí falam, eu não sei se eu devo ter o primeiro filho com a deficiência. Eu sempre falo, você queria ter mais filhos? Uhum. Porque se você está pensando em ter mais filhos para ter alguém para cuidar do seu filho com deficiência quando você não estiver mais aqui, por exemplo, não é uma boa ideia você ter outro filho. Uhum. Porque independente de ter deficiência ou não, você nunca sabe qual vai ser a relação desses irmãos, dessas irmãs no futuro. Exato. Né? Ainda ter só pensando nisso e eu sempre falo assim, que o irmão, ele vai aprender a cuidar do outro pelo exemplo dos pais. Então, ele não vai querer cuidar do outro irmão porque foi uma obrigação e desde pequeno ele ouviu isso. Ele vai querer cuidar por amor. Porque ele vê ali a dedicação dos pais e ele entende essa necessidade. E se algum dia precisar, ele vai cuidar porque ele quer cuidar, porque ele vê a importância desse cuidado e não porque ele foi designado para isso, digamos. Uhum. Tem uma situação de uma pessoa que eu conheço que tem 2 filhos, então um filho com autismo e um filho sem. E aí até a psicóloga dessa pessoa falando, você precisa ter tempo com a outra criança também. Ah, mas não tenho tempo. Tudo bem, às vezes não tem por causa de trabalho, mas às vezes você tá lavando uma louça, chama pra conversar. Enquanto você tá ali, não precisa parar o que você tá fazendo. Tá ali lavando uma louça, lavando uma roupa, mas conversar com essa criança também, né? Às vezes a gente realmente, na correria do dia a dia, não vai ter o tempo de sair e fazer um passeio diferente, ou às vezes dinheiro pra fazer coisas diferentes, mas às vezes vai fazer uma comida, pede pra ajudar, faz junto, conversa, se interessa pelo dia da criança, né? Isso independente, eu acho que isso pra qualquer mãe com mais de um filho, de ter esses momentos. Mas é que a gente sabe que às vezes quando a criança demanda mais, a mãe às vezes foca totalmente, né? E a outra acaba ficando de lado ali. Às vezes a criança não tem idade nem para entender isso, de que ela realmente não precisa de tanta ajuda e tudo. Uma outra coisa importante é a mãe sempre explicar para o filho sem deficiência com relação ao diagnóstico do irmão. Porque como geralmente ainda é uma criança que não entende, não tem total conhecimento do que o irmão tem, ele pode pensar, por exemplo, nossa, será que eu vou pegar o que meu irmão tem? Será que um dia eu vou ter o que meu irmão tem? Então, explicar. Até crianças que têm alguma comorbidade junto com a deficiência, porque, por exemplo, a deficiência ela não é uma questão de saúde, a pessoa é saudável e tem a deficiência. Mas tem algumas pessoas que, além da deficiência, têm alguma doença. Então, nesses casos, é importante que a mãe também explique isso para o irmão. Porque, idas recorrentes a hospitais, o irmão fica internado. Até questões assim, olha, filho, se o seu irmão precisar ser internado, a vovó vai te buscar na escola, a sua tia vai te buscar na escola. Porque é aquilo, o óbvio precisa ser dito. Para a mãe, é óbvio que ela não vai largar o filho na escola, mas para o filho nem sempre. E aí ele vê o irmão sempre sendo internado e ele pode ficar pensando, nossa, mas o que vai acontecer comigo na escola se a minha mãe correr com o meu irmão para o hospital? Então, para ele também... Não vai ter ninguém para cuidar de mim. Então, para ele também ter essa segurança de que também está sendo pensado nele. Sim. E até você falou essa questão de outras comorbidades, né? Porque às vezes a gente pensa só no autismo, isso, aquilo, mas, por exemplo, a síndrome de Down, às vezes tem muitas comorbidades que são relacionadas, né? Que podem... A saúde, que podem desenvolver ou não. Então, problemas cardíacos, entre outras, eu falo porque o pediatra da minha filha, a clínica deles é focada em síndrome de Down, né? Tipo, especializada em síndrome de Down e em outras síndromes e síndromes raras. Então, tem muito isso. Então, assim, além... né, de algum diagnóstico ali, tem alguma comorbidade que pode estar relacionada ou não, às vezes, né, com esse diagnóstico. Falando do autismo em si, como que é feito esse diagnóstico, né? Como que os pais vão atrás desse diagnóstico? Bom, num primeiro momento, pode acontecer dos pais perceberem alguns sinais, né? Dependendo da idade, tem alguns sinais mais específicos, mas assim, o básico, digamos,
é a criança que não olha nos olhos, que quando chama, ela não atende, que brinca sozinho, que não gosta muito de beijo, de abraço. Então, você percebe que ela fica, né? E geralmente os pais percebem esses comportamentos ou quando vai para a escola. Ser filho único, às vezes pode acontecer do pai não ter nenhuma outra referência. E aí, quando vai para a escola que se percebe. O que o pai deve procurar nesse primeiro momento? Um neuropediatra e um neuropsicólogo. Porque o neuropediatra, se ele for um bom médico, ele vai pedir uma avaliação neuropsicológica. Porque só com o relato do pai e com um tempinho ali que ele está observando a criança, não tem como ele fechar um diagnóstico. Então, ele vai pedir uma avaliação. Então, os pais podem ir no neuropsicólogo, às vezes até vai demorar um pouco a consulta com o neuropediatra, já passa no neuropsicólogo, ele começa uma avaliação que tem algumas avaliações que podem ser feitas, não é uma exclusiva, que dura em torno assim, de 12 semanas, depende se a criança vai fazer uma sessão por semana, 2, enfim. E aí, com essa avaliação, eles vão ao neuropediatra e aí sim ele consegue fechar um diagnóstico, porque ali o neuropsicólogo vai poder colocar, né, sinais de tal coisa, ou, né, por gráficos e tal, vai poder demonstrar se realmente é o autismo, por exemplo, ou um TDAH, ou qualquer outro transtorno. Em relação ao autismo, você acha que existe alguma resistência da parte das mães, né, dos pais ali, em relação ao diagnóstico? Existe. Tipo, será que é mesmo? Será que, né? Claro que não são todos, como você mesmo citou, a Mari, que foi um alívio saber do diagnóstico, porque as mães, muitas vezes, elas falam, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Todo mundo falava para mim que não, que era coisa da minha cabeça, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente. E aí o diagnóstico pode trazer alívio. Mas quando é uma mãe que idealizou muito aquele filho, que não espera de jeito nenhum ter um filho com nenhum tipo de deficiência ou transtorno, e aí vem a possibilidade, elas podem se fechar. Já aconteceu, por exemplo, uma situação de uma escola que eu trabalhava, que eu comecei a perceber sinais de uma criança que tinha mais ou menos uns 3 anos, e aí era uma escola bem pequenininha, e eu fui conversar com a diretora a esse respeito, e ela falou assim para mim, não fala nada para a mãe. Aí eu falei, mas é nossa obrigação enquanto escola. Não, mas aqui já é a 4ª escola que ele tá, porque toda escola, quando sinaliza, a mãe troca de escola. E aí eu até não concordei com a postura da direção, porque eu penso que mesmo que a mãe tirasse de lá, fosse uma 5ª, a gente precisava falar, até para a mãe entender que, nossa, né, 5 escolas falando a mesma coisa. Não é a escola, né? Mas, enfim, depois eu acabei saindo dessa escola e nem soube o que aconteceu. Mas acontece isso. A mãe ou o pai, enfim, entra em negação, né? Aquela sensação de, não, isso não está acontecendo, isso não é com meu filho, né? Esse diagnóstico está errado. Ou, por exemplo, o autismo, que não tem características físicas, muitas vezes isso acontece com mais frequência, porque, não, olha lá, olha como meu filho é lindo, olha as coisas que ele faz. E aí tem essa sensação de que não é possível que aquilo esteja acontecendo. Acho que ainda mais em casos mais leves, né? Porque aí mais ainda, não, tá vendo? Cada um tem seu tempo e tudo vai tendo uma coisinha ali pra pessoa se prender nessa possibilidade de não enxergar, né? De continuar em negação. E você fala sobre fases de acolhimento para o diagnóstico. Quais são essas fases? Olha, essas fases eu fiz baseado em umas fases que já existem, que uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross criou há muitos anos atrás, ela já é falecida, inclusive, e ela trabalhava com a morte, o morrer, né, pessoas em estado terminal, cuidados paliativos, mas durante a vida dela, ela teve algumas outras experiências e num primeiro momento ela criou essas fases baseada em observando mães de crianças cegas. E eu gosto sempre de falar porque essas fases, elas se popularizaram, todo mundo fala delas e ninguém cita Elizabeth, né? E eu sempre falo, gente, mas foi ela, né? Foi ela que olhou para isso. E então ela criou essas fases e aí eu olho para a mãe pensando em como ela passa naquilo. E ela chama de fases da aceitação e eu prefiro chamar de fases do acolhimento, porque eu penso que quando a gente fala em aceitação, dá um sentimento assim de, então se eu aceito, eu me acomodo e não faço mais nada.
E não tem nada a ver com isso. E também porque esse aceitar pode ter uma conotação capacitista, no sentido de, olha como é difícil eu ter que aceitar um diagnóstico. E então, essas são 5 fases, que elas não acontecem necessariamente nessa ordem que eu vou falar, embora geralmente é nessa ordem. E elas também não têm um tempo de duração certo, né? Cada pessoa vivencia de uma forma. Então, o primeiro momento é a negação, que é esse sentimento de isso não está acontecendo comigo, não é possível, o médico errou o diagnóstico, esse laudo não é do meu filho. Geralmente essa fase é rápida, ou então a mãe, quando está vivendo essa fase, ela está tipo assim, tá, não é possível, mas tem alguma coisa que eu posso fazer? E aí ela já vai atrás. Porque a preocupação é dessa negação ser tão grande, como no caso dessa criança que eu contei, que a mãe começa a negligenciar. Porque aí ela não vai atrás de cuidados porque ela não está acreditando naquilo. Então, esse é a principal preocupação. Depois vem a fase da raiva. A fase da raiva ela é muito delicada. Porque muitas vezes a gente, quando está com raiva, a gente não percebe. E diferente do que se acredita, quando a gente está com raiva, a gente desconta nas pessoas que a gente mais ama. Né? E parece contraditório, porque, nossa, né? Mas sou eu que estou aqui do seu lado. Você está descontando em mim? Mas é porque, primeiro, que não é proposital. E segundo, que a pessoa acaba descontando em quem ela mais confia. É como se fosse assim, você vai aguentar tudo, né? Claro que não é consciente dessa maneira, mas ela acaba descontando em quem está ao redor. E muitas vezes é quem está tentando apoiar. Então, eu sempre falo para a mãe, conversar com o marido, os familiares que estão por perto e falar, olha, né, eu tô me percebendo mais irritada ou que eu tô mais grosseira, isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver comigo. Nem sempre a mãe tem essa clareza num primeiro momento, mas para tentar evitar também desentendimentos. Sim. Porque pode acontecer. A terceira fase é a da barganha, que é quando você começa a negociar com Deus ou com, né, o ser superior que você acredita, para que você receba uma cura, dependendo do caso, porque como a gente falou, deficiência não é doença, então não existe cura para o que não é doença, mas às vezes não só a cura, mas uma questão assim de acontecer algo. Então, se o meu filho andar, se o meu filho falar, eu vou, sei lá, andar de joelho até Aparecida, eu vou, né? Então, a mãe começa a fazer promessas pedindo para que aquelas coisas que ela quer aconteçam. E nem sempre são coisas assim mais realistas, digamos, né? Depois dessa fase, vem a depressão. E a depressão é aquele momento que cai a ficha. Embora antes, né, passando da negação, ela já entende o que está acontecendo, mas a depressão é como se fosse assim, ok, é realmente isso que está acontecendo. Então, é uma fase de muita tristeza, que a mãe fica muito deprimida. Não necessariamente ela entra em depressão, ela tem o transtorno da depressão, mas pode acontecer e é muito frequente. E eu percebo que é a fase que mais demora a passar. No caso do luto, que a Elizabeth fez, ela fala em torno de 3 a 6 meses. No caso das mães, eu percebo que isso pode durar anos. Porque é isso, não tem rede de apoio, não tem acolhimento, ela mesma não se percebe como precisando de ajuda, e aí ela vai levando aquilo. Vai levando, e um sinal de alerta para que elas possam pensar, né, como que eu sei se eu estou em depressão? Claro que tem muitos fatores, mas um sinal de alerta é quando você para de achar legal e divertido fazer coisas que antes você gostava muito. Então, assim, nossa, eu adorava ouvir música, agora eu não tenho nem vontade de ligar o rádio. Né? Não é nem uma questão de tempo. Por exemplo, eu adorava ver filme, agora eu não tenho tempo. Ok, mas quando dá um tempinho você assiste ou você não tem nem vontade mais de assistir o filme? Sim. Então, esse é um primeiro alerta para, nossa, eu preciso buscar ajuda. E é importante. E, por último, vem a fase do acolhimento, que eu falo que tem, assim, 2 estágios. O primeiro momento é quando a mãe entende que, apesar do diagnóstico, ela ainda pode ser feliz, o filho pode ser feliz. E num segundo momento, que mesmo com o diagnóstico, porque quando a gente fala em
em apesar, ainda tem um pesar. Uhum. Então, quando ela entende que mesmo com o diagnóstico, existe um caminho, e esse caminho não é necessariamente só de dor e sofrimento, que também existe muita coisa nesse caminho, é quando ela começa a entender que a vida pode ser mais leve, que a vida não tem que ser só sofrimento. Ah, vai ser fácil? Não vai, porque nenhuma vida é. Talvez tenha mais desafios do que eu esperava que a minha vida tivesse? Sim, mas não é por isso que ela precisa ser só de dor e sofrimento o tempo todo. Sim. E agora falando um pouco de escola, como escolher a escola, né? Como escolher a escola certa? Como escolher a escola para um filho atípico? Bom, num primeiro momento na entrevista, é importante você contar do diagnóstico, embora eu entenda que isso possa fechar portas. Mas a escola também precisa saber, até para que ela possa se preparar, caso ela não seja preparada, para receber aquele aluno. Mas a mãe, antes talvez de contar, se ela não estiver muito confortável de contar logo de cara do diagnóstico, ela pode perguntar coisas assim. E isso assim, ao meu ver, toda mãe, mesmo que o filho não tenha deficiência, deveria perguntar. Tem crianças com deficiência nessa escola? Ah, tem. Geralmente, quais são os diagnósticos? Mais ou menos quantas crianças por turma tem? Porque isso vai mostrar se aquela escola é inclusiva ou não. Claro, não num total, mas você começa a ter uma noção. E por que eu falo que é importante toda mãe perguntar isso? Porque se a escola, ela não se interessa, digamos assim, em ter crianças com algum diagnóstico lá dentro, né? Se ela não está preocupada em ajudar essas crianças de alguma forma, por que ela estaria preocupada em ajudar qualquer outra criança? Então, é importante, até para que as escolas entendam que a inclusão não é um favor, é uma lei que elas precisam seguir e que toda criança tem direito. Então, eu penso que o caminho é esse, é perguntar, né? Ah, tem crianças, tal, falar do diagnóstico. Tem escolas que vão falar, eu não consigo atender seu filho, embora isso não seja justificativo. Mas aí cabe uma decisão sua de, eu quero brigar e bater de frente ou não. Perguntar também, hoje em dia com a internet, a gente tem essa facilidade de perguntar, né, nas redes sociais. Ah, alguém conhece a escola tal? Porque às vezes tem escolas que se dizem super inclusivas e não são. Quando você vai conversar com os pais, você descobre outra realidade. Então perguntar para os pais, perguntar para a equipe multidisciplinar da criança. Ah, você conhece, você indica alguma escola que outras crianças que vocês atendem estudam? Então, eu penso que esse é o primeiro passo para entender, mas você só vai ver mesmo ali no dia a dia, se a escola está realmente sendo inclusiva ou não. E o que é essa educação especial e inclusiva? A educação especial, ela é voltada para pessoas com deficiência que têm algum comprometimento maior, digamos. Então, tem as escolas especiais, né? Que hoje em dia a gente ainda tem muitos conflitos de ideias com relação a isso, que tem pessoas que acreditam que é importante ter escola especial, outras que não, que todas deveriam estar na escola regular, mas ainda existe as escolas especiais e a educação especial é mais voltada para isso. A educação inclusiva é a educação das escolas regulares, onde tem as crianças com diagnóstico. Então, toda criança que tenha qualquer tipo de deficiência, autismo, transtornos. Hoje em dia a gente tem uma lei que demorou 10 anos para ser aprovada, que engloba os transtornos de aprendizagem. Então, além do TDAH, que não é um transtorno de aprendizagem, mas pode afetar na aprendizagem, tem a dislexia, por exemplo, e são transtornos que antes não eram vistos como inclusão. Porque, como as crianças são muito diferentes, tem criança com TDAH, por exemplo, que ela não vai precisar de nenhum tipo de adaptação na escola. Tem criança com TDAH que vai precisar de várias adaptações para ela conseguir acompanhar. Então, antes não tinha lei que cobrisse, digamos assim, esses transtornos. Agora tem. E até, por exemplo, a síndrome de Down fala, não consta na lei síndrome de Down, mas a síndrome de Down ela entra como deficiência intelectual. Então, as crianças também têm todo o suporte. E a lei também fala das crianças com superdotação. Porque muitas vezes, né, até
a ideia da sociedade, né, que as pessoas com superdotação não precisam de nada, né, porque, nossa, afinal de contas, são super inteligentes. Mas também não é bem assim, até porque não é porque a criança é superdotada em uma coisa que ela é em tudo, necessariamente. Então, às vezes, a criança é superdotada em matemática, mas ela não vai tão bem em geografia. E até a questão de, por exemplo, ela é superdotada em matemática, ela vai precisar de adaptação de conteúdo. Porque senão vai perder a graça a escola para ela. Ela já sabe tudo que tem lá. Então, até para ver, vai precisar passá-la de ano ou não. Ela fica na turma da idade dela, mas com algumas adaptações. Ou tem crianças, a gente vê, é mais divulgado, né? As crianças, tipo, nossa, entrou em Harvard Fez com 11 faculdade, anos e não sei o quê, né? E aí parece que todas são assim. Mas elas também precisam de suporte, então elas também têm esse direito garantido por lei. Entendi. E qual que é a importância dessa educação inclusiva para o desenvolvimento dessas crianças? É muito importante para todas as crianças. Para as crianças que têm o desenvolvimento atípico, porque elas estão convivendo com a sociedade que elas vão conviver, porque elas não vivem dentro de uma bolha. Não ficam isoladas ali, né? Elas vão conviver com todo tipo de gente. Também porque a gente aprende, a criança mais ainda aprende por modelo. Então, se elas estão com outras crianças que, entre aspas, sabem coisas que elas não sabem, elas vão, por modelo, digamos assim, serem puxadas para aprender mais, né? E para as crianças que não têm deficiência, é para que elas entendam que faz parte da sociedade todas as pessoas, independente de cor, de raça, de diagnóstico, que todo mundo tá junto. Para elas também não viverem dentro de uma bolha, né? Porque senão é aquilo. Se você pensar na época que você estava na escola, tinha muitas crianças com deficiência na sua turma? Não. A gente não convivia. Então, dá uma sensação de que essas pessoas não existem. E a criança que convive com pessoas com deficiência, elas entendem que elas existem e que elas fazem parte da sociedade, que elas têm os mesmos direitos que todo mundo, que elas também são pessoas que merecem respeito e tudo mais. Então, a educação inclusiva, ela é muito importante para todo mundo, né? Para a gente, enquanto sociedade mesmo, aprender, né? E quais as estratégias que os pais, né, os educadores, eles podem promover para essa inclusão, né, das necessidades específicas nas escolas? Além, né, dos pais perguntarem na escola, mas o que mais que pode ser feito tanto pelos pais ou até como a escola em si? Bom, a escola, ela precisa, num primeiro momento, fazer uma avaliação diagnóstica para ela entender as necessidades daquele aluno. Então, não tem como ela pensar em adaptação se ela não souber o que aquele aluno precisa. Até porque, às vezes, a criança ela não vai precisar de uma adaptação de livro, por exemplo. Ela vai precisar de pequenas mudanças. Um professor está dando aula e aí ele insere imagens que vai beneficiar todos da sala, mas tem uma criança com autismo que ela consegue entender a matéria melhor se ela tiver as imagens. Então, às vezes, é uma adequação e não uma adaptação. Então, pensando na escola, é isso. Ela olhar, fazer essa avaliação para entender as necessidades daquele aluno e poder ver, dentro aqui da nossa realidade, o que a gente precisa fazer? Isso vai depender muito dos alunos que essa escola vai ter, né? Não é uma coisa padrão que ela consegue fazer ali e seguir aquele padrão, todas as aulas, vai depender dos alunos de cada aula ali. Exato, vai depender disso. E até questões assim, por exemplo, eles têm um aluno com autismo. Chega na hora do lanche, eles colocam música alta e esse aluno tem sensibilidade auditiva. Nossa, então o que a gente pode fazer? Será que dá para diminuir o som? Né? Será que esse aluno ele prefere usar abafador na hora do lanche? Beleza. Ou então, esse aluno, se ele entrar em crise, tem algum lugar que ele possa ir dentro da escola, onde ele possa se autorregular e aprender, porque a criança também nem sempre sabe se autorregular, né? Ela aprende com o tempo. Tem algum espaço na escola para isso? Então, não é só pensar no material didático, na aprendizagem em si. E uma coisa que eu sempre falo para as escolas é que tem escola que fala assim para mim, mas o aluno está, sei lá, no 5º ano e ainda não foi alfabetizado.
como que eu vou fazer? Pega o pano de fundo da aula. Então, por exemplo, a aula é sobre índios. Ele não vai entender o que os alunos estão aprendendo porque ele ainda não chegou lá. Mas se ele está sendo alfabetizado, você pode pegar palavras que tenham a ver com índios, por exemplo, e usar na alfabetização para que durante aquela aula de história ele também esteja em contato com material sobre índios, mas não necessariamente a mesma coisa dos demais. Claro que a gente precisa olhar a necessidade disso, porque tem escola que se aproveita disso para, é mais fácil, né? Vamos deixar ele ali. Esses dias uma mãe falou para mim assim, minha filha fica no fundo da sala num colchonete com massinha, a aula inteira. E aí ela começou a ter comportamentos inadequados em sala de aula e a escola tá reclamando. Eu falei, gente, mas ela tá só com massinha durante 5 horas. Ela vai ficar entediada, é lógico. Não tem criança que aguente, né? Daí começa a gritar, correr pela sala e o professor vai achar ruim, né? É lógico que ela vai querer fazer alguma outra coisa. Então, é olhar para esse todo. E a família, ela precisa olhar para a escola como uma parceira. Eu sei que tem situações que acaba virando uma guerra, parece, mas para que, olha, vamos todo mundo sentar junto e pensar no bem-estar do aluno, e trazer também a equipe multidisciplinar desse aluno para conversar com a escola, porque eles conhecem o aluno de uma maneira diferente dos pais, diferente da escola, porque não conhecem enquanto aluno, mas eles podem auxiliar muito, principalmente o manejo de comportamento, eles podem também falar sobre as adaptações. Olha, a gente pensa que isso daqui pode ser melhor e tal, e aí em conjunto todo mundo fazer a melhor inclusão possível para aquela criança. E tem casos de que talvez a escola precise, naquela turma, ter uma pessoa a mais, porque às vezes tem um professor para 20 alunos. Então, naquela turma tem uma pessoa a mais para isso, para aquilo, ou não? Sim, e isso até é garantido por lei. A criança com deficiência, ela tem direito a um acompanhante terapêutico. Que aí também, o nome acompanhante terapêutico pode ter outros nomes de acordo com a localidade, né? Tem alguns nomes diferentes. Mas o que é essa pessoa? É uma pessoa que ela tem, ela é capacitada para trabalhar com aquela criança. Então, não é, por exemplo, um auxiliar de sala, porque acontece muito. A gente já tem um auxiliar de sala, ele vai ficar de olho no seu filho. Não, não é isso que aquela criança precisa. Se vê que ela tem a necessidade, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, de um aluno no 5º ano estar sendo alfabetizado, ele precisa de alguém ao lado dele, porque a professora do 5º ano, por mais que ela que crie o material e ela esteja ali, ela não vai conseguir dar atenção porque ela tem os outros 20, 25 alunos na sala. Para todos ao mesmo tempo ali, né? Então, a criança precisa. Mas o professor, ele é sempre o responsável pelo aluno. Então, também o que acontece é muitas vezes o professor falar assim, já que aquele aluno tem AT, põe a AT para fazer os materiais dele. Não, a AT pode auxiliar, é até importante que ela esteja junto, mas o professor precisa olhar para o conteúdo que ele vai dar para a sala e, baseado naquilo, falar, então, o que eu posso fazer para aquele aluno dentro das necessidades dele? Porque senão também, às vezes... Fica de escanteio ali, né? Ele fica dentro da sala de aula, mas sem participar da aula e com os outros alunos. Fica no mesmo ambiente, mas isolado. Sim. Com outro conteúdo, com outras coisas ali. Bom, a gente sabe que, a gente até falou muito, que existe muito estigma em relação à maternidade atípica, né? Então, o que pode ser feito para a gente aumentar essa conscientização e reduzir um pouco esse estigma? Eu penso que é olhar para a mãe atípica como uma mãe real, como uma mãe que vai precisar de ajuda, porque ela tem mais demanda, e que muitas vezes eu escuto assim, mas eu não sei como ajudar. Então, se você não sabe como ajudar, pergunta. Fala assim para a mãe, olha, eu não faço a menor ideia de como te ajudar, mas se você me falar como, eu tô aqui. Porque o que acontece muito é das pessoas falarem assim, né? Olha, qualquer coisa me liga, tá? Sabe assim, tipo, só para fingir que ajuda. Estou disponível. Mas aí nunca tá disponível. E às vezes, uma pequena ajuda faz muita diferença. Por exemplo, a mãe que mora num prédio e o vizinho da frente toca lá na casa dela e fala assim, viu, eu tô descendo com o meu lixo, você quer que eu desça com o seu?
é uma coisa tão pequena, mas para a mãe que está com o filho em casa, que muitas vezes não pode deixar o filho sozinho, que vai ter que descer com o filho, para descer com o lixo, é um transtorno. Uhum. Então, quando a gente fala de olhar para as mães atípicas, não é só olhar fazendo uma grande ajuda, uma grande coisa, né? Por exemplo, vou pegar o filho e passar uma tarde com ele. Claro que seria ótimo, mas não é só isso. Se você conhece alguma mãe atípica, você oferecer pequenas ajudas e você também ligar para ela. Liga e fala assim, eu quero saber como que você tá, não como que seu filho tá. Depois você me fala dele, mas agora eu quero saber de você. Porque isso também é uma coisa difícil de acontecer. Sim. As pessoas sempre perguntam das crianças. Como que ele tá? Tá indo bem a terapia? E a mãe sempre descanteia. Ali. Então, é isso, é pensar... Né? E uma outra coisa que acontece muito, agora eu lembrei que muitas mães reclamam disso comigo, que é as pessoas têm uma ideia assim, nossa, ela já tem tanta coisa para fazer com relação ao filho dela, que eu não vou ligar para ela para falar assim, nossa, hoje eu bati o carro e tô super chateada, porque eu bater o carro é muito pequeno perto do que ela passa. Só que ela continua sendo um ser humano, ela quer ouvir também sobre outras coisas. Então, tá tudo bem ligar para ela e falar, nossa, hoje eu não tô legal, hoje, né, aconteceu uma coisa que me incomodou, sei lá, e falar de outras coisas. Ou às vezes convidar. Eu não te convidei porque eu achei que você não ia mesmo, que você não ia conseguir ir, que, né, você tem muitas coisas para fazer com seu filho. Esses dias uma mãe falou que uma amiga dela ligou para ela para falar assim, olha, tô te ligando para falar que vai ter meu aniversário e tal, mas eu não vou nem te mandar o convite porque eu sei que você não vai vir, porque é difícil para você, não sei o que dela. Como assim? Você tá me ligando? Para avisar que não vai me convidar. Para avisar que não vai me convidar, né? E acontece. Então, eu penso que é isso, é olhar para a mãe atípica como um ser humano, além da mãe. E olhar para esse ser humano, e não só para a função de mãe que ela tem. Sim, é isso que você falou das ajudas que podem, às vezes, ser pequenas, né, pra gente que tá de fora, mas que pode fazer total diferença. Então, às vezes, até é da mesma escola da outra criança dessa mãe. Você quer que eu levo ela pra você hoje? Porque você vai chegar mais tarde da terapia, quer que busca? Às vezes são coisas que, pra quem tá fazendo, não muda nada, mas que pra essa mãe que já tem muitas tarefas e muitas coisas, pode fazer total diferença. Sim. É que às vezes a gente pensa em ajudar, tipo, como que eu poderia ajudar? E aí o ajudar na nossa cabeça, às vezes é muito assim, levar pra terapia, ou ficar o dia todo com a criança, ou, enfim, não é, às vezes não pensa nesses pequenos detalhes que pode fazer toda a diferença, né? Sim, que pra gente, às vezes, é isso, jogar um lixo, que diferença faz? Mas pra aquela pessoa pode fazer muita diferença. Sim, e até, por exemplo, prédio geralmente tem o dia do lixo. Então, a mãe já estaria com o lixo pronto para descer de fato, né? Não é uma coisa tão aleatória, tipo assim, você consegue tirar o lixo agora? Porque geralmente ela já sabe que naquele dia ela vai ter que descer com o lixo em algum momento. Não, e até um exemplo, por exemplo, meus tios moram no mesmo prédio que eu, né? Então, às vezes eles falam, tô indo no mercado, você precisa de alguma coisa? Às vezes é isso, às vezes, você não poderia sair para o mercado agora, mas acabou a banana, que é a fruta que... você pode comprar pra mim? Já é uma ajuda que às vezes vai mudar ali pra pessoa, né? Faz toda a diferença. Então, às vezes é isso, pequenas coisinhas, mas... E o perguntar. Acho que o perguntar é tudo, assim. Eu percebo, às vezes a pessoa vem, vou te ajudar. E, na verdade, a pessoa tá ali passando o dia com você, mas o ajudar mesmo, que às vezes você poderia falar, você pode ficar com ela um minutinho pra eu tomar um banho? Você pode dar uma olhadinha pra fazer tal coisa? Então, a pessoa perguntar, eu acho que faz toda a diferença, porque às vezes o que é ajuda pra um não é ajuda pro outro, né? Sim, que facilita pra um não necessariamente facilita pro outro. Porque às vezes tem coisa que a pessoa fala, não, eu gosto de fazer do meu jeito, isso eu que faço. Mas se você puder fazer aquilo, pra mim vai facilitar muito. Sim, né? E quando a gente fala de pessoa com deficiência, acontece muito delas receberem ajudas que elas não querem. Então, por exemplo, a pessoa empurrar uma cadeira de roda para um lugar que a pessoa não queria ir. Ou acontece muito de pessoas cegas que estão na esquina, tipo, esperando alguém, tipo um amigo, e chega uma pessoa aleatória, pega no braço dela e atravessa ela. Ela nem queria atravessar a rua. Então, nem pergunta, nem... Né? E tem aquele sentimento de, eu preciso ajudar. Legal querer ajudar, mas então pergunta, olha, eu não sei como te ajudar, mas você tá precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu quero te ajudar se você estiver precisando de mim. Porque a gente sabe que tem gente que fala,
você está precisando de ajuda sem querer ajudar. Mas se você fala, olha, eu quero te ajudar, então como que eu posso fazer isso? Você está precisando de mim para alguma coisa? Então você demonstra que, olha, realmente eu tô aqui. E até acontece muito das pessoas falarem, eu tenho medo de ficar com seu filho em caso de crianças com alguma deficiência mais grave, ou que fazem uso de algum aparelho, alguma coisa. Acontece muito delas ouvirem isso. Eu tenho medo. A mãe vai poder te dizer se realmente é perigoso ou não. Senão ela nem deixaria. Senão ela nem deixaria. Então, se ela falar, olha, mas tá tudo bem, você vai conseguir, você vai dar conta, você faz assim e tal. Eu fico com você no primeiro dia para você tentar, né, para você aprender. Se a pessoa realmente quiser ajudar, ela vai querer aprender. Porque essa mãe um dia também precisou aprender. Mas é mais difícil. Até familiares... O mais frequente é, meu irmão pega todos os meus sobrinhos para passearem. O meu filho, ele nunca nem perguntou se quer ir junto. Então, isso acontece muito. Sim. É isso. Conversamos bastante. Queria agradecer pela sua presença, por esse papo. Acho que vai ajudar muitas pessoas e até abrir a cabeça e saber como ajudar, em pensar em tudo isso. Eu vou deixar seu @ aqui na tela, mas se você quiser deixar um recadinho também final pro pessoal que está nos acompanhando. Eu quero agradecer de você ter me convidado, porque é muito importante que a gente fale sobre isso. Quanto mais as pessoas souberem, melhor, porque assim elas vão poder ajudar mais e entender mais também, tirar, como você falou, esse estigma, né, da mãe guerreira, da mãe escolhida por Deus, não que não seja, tá? Que aí tá na crença de cada um. Mas que isso tira delas essa possibilidade de pedir ajuda. Então, eu fico muito feliz, obrigada pelo convite. E se eu puder ajudar alguém que estiver aí, né, que está ouvindo a gente, é só entrar lá nas minhas redes sociais, que o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Mariana Bonas nas redes sociais? Isso, é assim Mariana mesmo. Bonas. Tá aí na tela para vocês ou na descrição também para quem está nos escutando. E é isso, eu queria agradecer pela sua presença mais uma vez. Para quem está nos acompanhando, também vou deixar o @ do Insta, do TikTok, do podcast para vocês aí. Ou do meu canal do YouTube, Fabi Santina, para vocês ficarem acompanhando tudo, não perderem nenhum episódio. E obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos. Tchau. Tchau.